Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. Hoje a gente tem 3 convidados no nosso podcast para falar sobre a região sul do Brasil. A região sul do Brasil é uma região que eu sou bastante suspeita para falar, porque eu sou filha de gaúchos. Tenho várias pessoas da família nos 3 estados do sul, então é um tema que eu adoro. E aí eu queria agradecer muito a participação, então, da Júlia Zanata, que trabalha na Coordenadoria Regional Sul da Embratur, da Ellen Becker, que é coordenadora regional de turismo e cultura dos municípios do extremo sul catarinense. Elas vão contar para você, para a gente aqui um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem também o nosso amigo colaborador João Leiva, que é guia na região e que já participou de outros podcasts. Então, obrigada pela participação de todos. E eu queria já pedir para a Júlia começar contando para a gente um pouquinho dela, dessa atuação dela, como é que o turismo entrou na tua vida, Júlia, e qual é essa tua função na Embratur e na coordenação do turismo na região? Oi, então, boa noite a todos aí do podcast Mari pelo Mundo. Leiva, Ellen, satisfação poder participar aqui com vocês. Esse negócio de podcast está muito forte, né? Eu conheço gente que fica o dia inteiro assistindo podcast, gente. Confesso que eu ainda não tenho muito esse hábito, mas tem conteúdo muito bom em podcast. O que acontece? O turismo entrou na minha vida sendo turista, né? Eu sempre gostei muito de viajar, né? Tem aquelas plaquinhas que falam, né? Tem coisa que você compra e você perde dinheiro, mas uma viagem você sempre ganha experiência, né? Ganha cultura, ganha conhecimento. E eu sempre fui, inclusive, um tipo de turista que gosta de vivenciar a realidade de um lugar que eu vou, né? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Inclusive, eu sou aquele tipo de turista que eu não gosto muito de fazer as coisas tradicionais de turista. Por exemplo, vou dizer para vocês, eu já fui para Paris 3 vezes, eu nunca subi a Torre Eiffel. Vocês acreditam nisso? É verdade. Mas é sério. E aí, o que acontece? Eu sou jornalista, né? Minha primeira formação é jornalismo. Aí, depois mais tarde eu fiz direito, sou advogada hoje. Tenho uma atuação política, né? Eu sou uma pessoa política. Eu sempre, desde os meus 21 anos, eu trabalhei na política. Já trabalhei em governo do estado, já fiz campanha de deputado estadual, já fui assessora. Então, eu gosto de estar no meio político. Foi uma coisa que eu escolhi. E o ano passado, inclusive, eu fui candidata a prefeito em Criciúma. O meu plano de governo, ele estava bem voltado, inclusive, para essa área do turismo, né? Uma das coisas agora que, para exemplificar, eu queria fazer um mercado público em Criciúma, né? Que ia ser uma reunião ali. Por exemplo, chegou em Criciúma, onde é que eu levo, né? A gente não sabe vender, às vezes, a nossa própria cidade. Eu estou visitando os municípios catarinenses e vejo muito essa dificuldade, assim, dos moradores de uma cidade que não sabem o que tem de bom na sua cidade. E eu vejo isso como muito importante, né? De conscientizar a Ellen, eu conheço o trabalho da Ellen, ela faz muito bem esse trabalho, conscientizando os gestores públicos municipais, né, o secretário de turismo, os prefeitos ali da região da MESC, de que os munícipes, né, os moradores, têm que conhecer a sua cidade para quando alguém chegar na cidade dele e parar e perguntar na rua, a pessoa saiba orientar. Mas eu, desde final de abril, eu assumi essa missão de ser coordenadora da Embratur para o sul do Brasil, que é um cargo de articulação. Eu não sou da área do turismo, não sou turismóloga, tenho escutado bastante, né, ouvido bastante, mas o meu cargo é um cargo mais de articulação, de estar em contato com os órgãos municipais, os órgãos estaduais dos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, a Embratur, para quem não sabe, ela se transformou numa agência
em 2020, no governo Bolsonaro, para ter mais autonomia, né? E eles fizeram algumas readequações. E uma dessas readequações foi a criação dessas coordenadorias, né? Essa descentralização, na verdade, de coordenadorias. Para quê? Uma coisa é tu estar lá na Embratur, lá em Brasília. Nós que estamos aqui em contato direto com os municípios, né? Com as regiões, a gente conhece a nossa realidade, né? A gente sabe o que dá para vender internacional, porque a Embratur é uma agência de promoção de turismo internacional, e o que não dá. Inclusive, até dia 30 de junho, a Embratur estava fazendo a divulgação nacional também, mas depois ali de julho, nós voltamos para o internacional. E eu vejo muito que, por exemplo, a gente está agora, o Estado, né, os municípios, estão se voltando para o turismo agora, né? Por exemplo, eu estava aqui em Floripa, conversei com a prefeita de Águas Mornas. Ela assim, não, nós estamos trabalhando para estar no mapa do turismo. Eu assim, porque se vocês não estiverem no mapa do turismo, a Ellen fala muito isso, né? Eu aprendi muito com a Ellen. Obrigada, tá, Ellen? Se você não estiver no mapa do turismo, você não existe nem para a Embratur e nem para o Ministério do Turismo, né? E aí você não vai poder fazer parte ali das políticas públicas do Ministério do Turismo. Então, a gente está fazendo, né, isso. O turismo está acontecendo agora. E eu não sei se é porque eu assumi esse cargo, mas toda hora que eu ligo o rádio tem alguém falando de turismo. E sabe por quê? Porque o turismo é o futuro. O pessoal entendeu que é fácil ganhar dinheiro com turismo e que a gente tem um potencial incrível. Hoje eu trouxe o secretário do Ministério do Turismo, eu trouxe ele para falar porque Floripa foi escolhida como destino turístico inteligente para implantar esse projeto pioneiro no Ministério do Turismo. Foram escolhidas 10 cidades no Brasil e Floripa é uma delas. Então nós trouxemos ele aqui, conversamos na comissão de turismo, né? E ele, inclusive, Ellen, ele falou dos canyons, tá? Da região dos que canyons. Legal! Opa! Que é uma região que promete muito, né? Porque assim, eu como Embratur, não consigo ajudar um município que não está estruturado, que não tem destino consolidado. Eu não consigo ajudar eles a irem para uma feira internacional, para divulgar eles no exterior. Porque para te divulgar no exterior, tu tem que estar com o teu destino muito bem estruturado. Porque naquela palestra que tu trouxe do secretário de Canela, Ellen, ele fala, não adianta tu trazer um tipo de turista que tu não consegue receber aquele tipo de turista, porque ele vai achar ruim, ele vai reclamar, ele vai ficar com uma imagem péssima e ele não vai mais voltar. Então, um passo de cada vez. Assim, eu tenho conversado com as pessoas e eu estou muito feliz que os municípios estão sim acordando com o turismo. Até Criciúma, que a gente às vezes não imagina como um município turístico, esses dias eu fui na prefeitura e eles estavam apresentando ali o que eles vão fazer para o turismo. Então, tá todo mundo se preocupando com o turismo. O turismo é a bola da vez. O setor de turismo e eventos, eu estou vendo, é um setor de gente empreendedora raiz, assim, nato, eles se reinventaram e o turismo regional ficou muito forte na pandemia. O pessoal, até a gente estava falando, aquele turista AAA, que é o turista que vai gastar no exterior, né? Aquele outro nível de turista, vamos falar assim, que pega o jatinho e vai viajar, que ia viajar para o exterior, ele, com as fronteiras fechadas, eles não estavam mais podendo viajar para o exterior. Ele começou a procurar o Brasil. Inclusive, ele citou de novo a região dos Canyons, Ellen, nesse momento. Que bom, que teve feliz. gente pegando jatinho e indo conhecer os Canyons, os nossos Canyons lá no sul, aí no sul, que, segundo um ex-prefeito de Gramado, que teve esses dias em Forquilinha e eu fui na palestra dele, ele falou, os Canyons, a região dos Canyons é mais bonita do que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Só que a gente ainda não tem aquela estrutura pronta. Vamos ter, com certeza, agora com a concessão do parque, né? Isso vai desenvolver muito. O que eu tenho para falar, que eu estou entendendo e eu estou percebendo, o turismo é o futuro. E os prefeitos estão percebendo que é um dinheiro fácil de arrecadar, se deixar desenvolver. Porque, assim, o que uma prefeitura, o governo do estado, o governo federal pode fazer pelo turismo é muito pouco. Tem que ter um grupo que acredite, um grupo de empreendedores que acredite naquela região. Se o poder público não atrapalhar, já é muito. E se ele facilitar e incentivar, meu Deus, então aí o negócio vai vender como água, como diz o outro. Então, a gente precisa de mais pessoas como a Ellen, por exemplo, que vai, conversa, conscientiza. A gente estava falando, Ellen, daquele selo que o Ministério do Turismo está chegando no número de 30 mil no Brasil todo.
É isso, gente, né? Eu acho que Santa Catarina tem um potencial incrível. Os 3 estados do Sul, na verdade, mas assim, eu acho que se pegar os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bom, Paraná, Foz do Iguaçu ali Cataratas, né? tá muito à frente, né? É, Gramado Vende, também vende tá muito à internacional, frente. né? Desculpa te cortar aqui, Júlia. É um produto internacional, né? Esse é o Já maior consolidado. produto, já consolidado, é o maior produto internacional dos 3 estados, no meu ponto de vista, são as cataratas, o parque, né? Que já vem de uma gestão, enfim, é mais fácil vender, muito mais Com fácil. certeza, todo mundo procura, né? Eu notei isso quando eu era mais jovem, que eu morei fora, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu nem estava aí para as cataratas. E lá nos Estados Unidos, o pessoal me perguntava das cataratas. A Embratur, ela fez uma campanha, até depois vocês podem buscar na internet. Ser brasileiro é estar sempre perto de um destino turístico incrível. E gente, é muito fácil ir num lugar bonito, né? Aqui. Maravilhosa a E campanha. isso que a Júlia está falando e a Ellen é muito importante, né? Porque como turista, a gente quer conhecer os lugares famosos, mas a gente também não quer que eles sejam lotados e a gente tenha uma má experiência, e ao mesmo tempo a gente quer que ele continue lindo, né? Preservado, mas a gente quer... Então, assim, eu acho que o trabalho do local, da prefeitura, dos órgãos e de toda a estrutura, né? Da infraestrutura do turismo, é muito importante também a divulgação do que é aquele local e qual a importância de preservar, porque eu acho que quem vai não quer destruir, quer conhecer o local, preservar e muitas vezes divulgar. Eu acho isso importante, né? A gente estava falando com o pessoal de Brotas também, que Brotas está super famoso, é um destino ecológico, todo mundo quer ir, mas não quer ir para encontrar uma multidão também, né? Porque a ideia realmente é desfrutar a natureza, né? Então, como equilibrar isso tudo? Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, né? Nesse sentido, de todo mundo entender como fazer isso funcionar e a experiência ser sempre boa. E aí, falando um pouquinho nisso, a gente conversou com o Leiva sobre essa história dos parques ali, dos canyons e dos municípios de Santa Catarina, do Geoparque. Aí eu queria que vocês contassem para a gente mais um pouquinho qual é essa região que está se chamando de Geoparque. Bom, então, Andréia, assim, rapidamente para explanar, né, dando uma contextualizada, o projeto de Geoparque, né, o nome do projeto se chama Projeto Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul. Né? Ele iniciou em 2004, 2005, na década de 2000, né? E ele foi sendo trabalhado, né, por um comitê científico da Universidade Federal de Santa Catarina, locais, né, que apresentassem características culturais de patrimônio material e imaterial, juntamente com a natureza. Que a gente tivesse o modal mais procurado do Geoparque, que é o ecoturismo. Então, tudo que a Júlia falou, que a Mari colocou, se envolve dentro dessa modalidade de turismo, que é o ecoturismo. A gente não quer aquele turismo massivo, muita gente, e a gente consegue entrar nesse equilíbrio de natureza, de contemplação, de experiência, e aí aonde nós temos municípios propícios para isso. E nós temos aqui municípios que faziam parte desse projeto, os próprios 15 municípios do Extremo Sul. Com o tempo e com a ideia do projeto, foi ficando muito grande, muito extenso. Alguns municípios saíram fora do projeto e ficaram como geossítios, que são os municípios vizinhos, que são também indutores, receptores, que podem até ter uma quantidade de leitos maiores, mas que não têm o foco do Geoparque. Então, estes saíram e deixaram, né, em evidência apenas aqueles que estão ao pé de serra, aqueles que possuem canyons, e os de cima, no caso, a parte dos canyons em cima, a parte de serra, que seriam os 2 municípios do Rio Grande do Sul, que fazem parte, que são Mampituba e Cambará, e o município de Torres, que acabou entrando também por ser analisado através desse comitê científico, que, pelo Parque da Guarita, né, é também objeto de Geoparque. E, com isso, então, 7 municípios consagraram através de um consórcio dentro da Associação dos Municípios, da AMES, que é onde eu trabalho, e a partir desse consórcio, então, hoje existe uma equipe técnica
que trabalha em cima da chancela da Unesco. Ainda não foi chancelado, ainda não é geoparque, nós temos apenas um geoparque ainda no Brasil, que é o Geoparque de Araripe, né? Acho que fica na região norte ou nordeste do Brasil, se não me engano. Enfim, agora nós estamos atrás dessa chancela, e para isso, para que seja chancelado, precisa estar estruturado. Aí eu volto lá onde a conversa da Júlia, né? Que ela foi muito feliz na colocação dela. Para a gente poder vender internacionalmente, a gente tem que seguir requisitos, a gente tem que ter uma infraestrutura básica, mínima, para poder aportar um turista, um estrangeiro que é criterioso. Precisamos de pessoas que entendam a língua dele, precisamos de espaço, de locais adequados, precisamos de internet, precisamos ter transportes adequados, e aí vai uma série de requisitos. Mas só para que a gente possa finalizar aqui a ideia de geoparque, hoje ainda mesmo aspirante, nós conseguimos trabalhar o nome da nossa região turística, que é a região turística chamada Caminho dos Canyons, que se emancipou da região vizinha, né, que é a Encantos do Sul, que fazia parte aí, nós tínhamos 47 municípios que respiravam também e também tem uma pegada de geoparque. Porém, como o projeto era muito amplo e abrangia muitos municípios, era quase impossível de se chegar a uma finalização do projeto. Era um organismo vivo que estava sempre se alimentando, descobrindo e precisava ser catalogado, georreferenciado, inventariado, e com isso dificultou o processo. Então, entendeu-se que precisava diminuir a quantidade para que a gente pudesse se tornar geoparque. E agora, algo muito bacana é que futuramente, se a gente tiver essa chancela, né, nesse momento, ainda a gente não sabe se vai ser chancelado ou não, somos aspirantes, futuramente a gente pode congregar com municípios vizinhos, que aí são Nova Veneza, que é um destino hoje totalmente típico italiano, com a gastronomia, nos municípios de Treviso e até chegando à Serra Catarinense, a famosa Serra Catarinense, com o município de Lauro Miller, né, que é quem tem a concessão da estrada que acessa até a serra, e o município de Bom Jardim da Serra. E aí nós vamos avançando até chegar em Rancho Queimado, que é a região ali da Serra mais próxima à capital do estado de Santa Catarina. Então, é algo muito diferenciado. Então, são dois fatores, né, que levam à ascensão dessa região dos canyons nesse momento. É um trabalho que foi construído aí há quase 20 anos atrás, que hoje está organizado e planejado, e também a própria globalização, que fez com que a gente tivesse acesso aí muito rápido, né, das informações, e nessa questão de pandemia que passou uma rasteira aí em todas as pessoas cansadas de ficar dentro das suas casas enclausuradas, começaram a visitar os lugares mais próximos. E com isso, cada vez mais expandindo, vieram buscar as regiões que não conheciam. E como a própria Júlia falou, a nossa coordenadora, ela explanou muito bem de que as pessoas começam a buscar. Existe também um produto fantástico, que é o voo de balão, que te leva até as nuvens. Imagina, você está enclausurado num apartamento, por exemplo, estou num apartamento agora e eu olho para fora, selva de pedra, eu quero sentir a experiência da natureza, eu quero voar, eu quero chegar às nuvens. E quem é que me proporciona isso? Uma experiência mágica, contemplativa, é o balão. E esse produto chegou nesse momento oportuno, onde essa região de Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande, Timbé do Sul, já vinham respirando esses produtos, né, de voo livre, enfim. E aí chegou esse momento de sucesso, que é o que nós estamos vivenciando. Ah, fantástico. Eu fico muito feliz de ver a região tomando forma, e esse planejamento, realmente, a Júlia falou com muita propriedade, você também, que a gente tem que ter um turismo estruturado, consciente, de qualidade, para receber um turista que realmente é um turista cada vez mais exigente, porque o outro lado, assim, como está tudo muito exposto, a informação é mais fácil hoje, também gera um turista mais exigente, né? E a gente estando preparado, a gente vai encantar o turista para ele voltar, para ele divulgar, para ele trazer outras pessoas, né? Eu assim, tenho muita vontade mesmo de voltar na região, de fazer um passeio, principalmente de levar o meu filho para conhecer a região que assim, da onde viveu a minha mãe. Não, a minha mãe lecionou em São Francisco de Paula. Terra dos doces, né? Então, você tem muita vontade de estar fazendo isso tudo com a família e de poder divulgar. Então, é muito, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. E eu queria agradecer mais uma vez. Leiva, eu tenho uma pergunta para você
complementar aqui, porque eu quero ouvir de você o lado do cliente, do turista. Mas a Mari tem alguma coisa para falar antes. A gente fez um podcast recentemente, Ellen, com 2 pessoas fantásticas. Um é deficiente visual e o outro tem deficiência motora. E a gente comentou sobre o turismo no Brasil e a acessibilidade. E um dos destinos, Gramado, que é super acessível. Mesmo no Foz do Iguaçu, o parque está muito bem estruturado também para receber os turistas. E é uma questão que a gente tem também, né? Dos destinos de natureza, principalmente, como que anda essa questão também, além de todas as outras questões de protocolo e tudo mais, se é uma coisa que está contemplada também no projeto de vocês. Resumidamente, né, para que a gente não se estenda muito, um tema de suma importância. Dentro do meu trabalho como sensibilizadora, eu me intitulo Uma Costureira do Setor, nós estamos sempre trabalhando os projetos de infraestrutura, né, baseados em acessibilidade, tá? Então, nós trabalhamos com a ferramenta 5W2H, da FEComércio, né, da Federação do Comércio e Indústria do Estado de Santa Catarina. E nessa ferramenta, a gente sempre acrescentou acessibilidade. A gente acha muito importante. Agora, é claro, né? Nossa região ainda são embriões. Alguns municípios são embriões, alguns já nasceram. E a gente, devagar, vai implementando conforme a visão também do gestor, que não é fácil também convencer, muitas vezes um prefeito também não tem a ideia voltada da sua administração para o turismo, ou a cultura também, que é algo que eu já acho muito importante, trabalho integrado, enfim, na questão de capacitar os próprios munícipes a receber, a passar uma informação, a ser anfitrião. Porém, é algo imprescindível, né, para responder a sua pergunta, Mari. E nós estamos sempre pensando, tanto é que assim, nas praias aqui, nós temos os projetos de acessibilidade, os deficientes visuais, com os salva-vidas. A gente está sempre fazendo, nós temos nas nossas 4 praias, durante a Operação Verão, todos os salva-vidas, bombeiros, militares, fazem também a inclusão dessas pessoas, né, para banho de mar, enfim, nas lagoas. Então é algo bem bacana e que a gente não vai deixar passar batido, nunca, né? É muito importante a acessibilidade. Bom saber. Então, Leiva, e do pessoal que você tem recebido, conta pra gente um pouquinho qual é o perfil do turista, como é que você está vendo o crescimento dessa região, porque você também é do Sul, você também já deve estar vendo esse movimento todo, essa evolução que o turismo está acontecendo aí. Fala um pouquinho pra gente de como está a situação, como está o turista aí. Aqui para mim é cenário novo com relação ao trabalho que eu exerço, porque é uma região que eu conheço muito, meus avós são de Timbé do Sul, eu passei parte da minha infância em Timbé do Sul, embora eu seja de Curitiba. É uma região que eu tenho muita intimidade. Só que eu nunca tinha trabalhado com turismo, né? Me criei com turismo, mas fora daqui da região. Mas devido à pandemia eu acabei caindo aqui. E como o turismo, eu digo que entra na veia e não sai mais. É uma coisa que realmente encanta a gente, porque a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. E é uma responsabilidade muito grande, né? Trabalhar com os sonhos das pessoas. Então, vem pessoas de toda parte aqui, por exemplo, falo com o Praia Grande, que é onde eu estou morando. Então, o perfil do turista tem de tudo. Tem para todos os bolsos, todos os gostos. Aqui onde eu estou, por exemplo, eu vivo num hostel. Então, recebe muito mochileiro, muita turma de amigos, né, de jovens, famílias, inclusive, se hospedam aqui, né? É uma opção mais barata para você ter acesso. Então, a gente tem feito muita trilha. O pessoal busca muito por trilha aqui. As trilhas do Rio do Boi, que é no meio do cânion em Itabezinho, um lugar maravilhoso, um cenário de filme, praticamente, onde você tem 2 paredões do seu lado de 750 metros de altitude e várias cachoeiras durante o caminho. Cenário de filme, realmente. Muito bonito, muito buscado pelos turistas. Além do balonismo, obviamente, que salientou a região aqui, né? Buscou uma certa notoriedade para a região, é o balonismo, mas é o que é mais buscado, realmente. Esse contato com a natureza, onde a gente tem uma biodiversidade gigante aqui, tanto de fauna e flora, né? Onde os guias estão super preparados, né, que são credenciados nos parques nacionais para poder guiar, onde você aqui é uma região que você encontra, por exemplo, fauna e flora. Existem plantas e existem animais que são endêmicos aqui da região, só existem aqui no planeta, não existe em outro lugar. Então é uma região maravilhosa para você ter esse contato com a natureza, tendo esse conhecimento da biodiversidade, fauna e flora, e estar em contato com isso. Então, como eu disse, tem para todos os bolsos, né, porque você tem como a Morada dos Cânions, que é um hotel aqui muito procurado, tem um nível AAA, como diz
a Júlia, mas tem outras opções também para o pessoal ficar. Então vende tudo para cá. E a trilha do Rio do Boi, só para fazer um adendo aqui, a fala, é o principal produto ainda da região dos Canyons. Então Sim. Vocês vejam a importância desse ecoturismo. A modalidade do balonismo, ela entra agora, né, nesse momento, que a região já se tornou conhecida como um produto indutor, mas não principal, porque hoje a gente já vem fazendo as feiras, né, feiras internacionais, FIT, Assunção, Paraguai, aquela região toda, se vende mais a trilha, só que para fazer a trilha tem que ter disposição, né, gente? São 12 horas, né, Leiva? 12 horas. São 8 horas, mas são 14 quilômetros. Para isso, metade do caminho é por dentro da Mata Atlântica e metade pela beira do rio, cruzando ele várias vezes, em contato com as cachoeiras. É maravilhoso. Ou sim, a pessoa, quando chega aqui, tem que fazer o Rio do Boi. Tem que conhecer. E se prepara as pernas, porque é um pouco cansativo, mas vale super a pena. Eu vou colocar na lista. Vamos colocar assim, que é 8 horas para quem já está acostumado a fazer trilha. Agora, para quem não está acostumado, é de 12 a 14, tá, gente? É passando praticamente o dia todo, mas acho que eu acredito assim, que é uma experiência maravilhosa e tem que fazer, tá? Tem que fazer, só vivenciando e vocês estão convidadas, né? Por favor, venham à nossa região, vamos traçar um roteiro para vocês. Pensando, 14 quilômetros, 8 horas é o tempo que a gente leva aqui no trânsito, às vezes. Muito melhor fazer caminhando. A gente fez um podcast com a Juliana, que mora aí no Sul, e a gente estava conversando justamente sobre a pandemia e o que ela conseguiu fazer durante a pandemia. E ela fez muita coisa durante a pandemia, só ela e a filha, de carro, indo fazer passeios assim, bate-volta, de um dia para o outro, aí na região, assim, uma coisa incrível. E ela citou vários destinos que a gente não conhecia e que são assim, belíssimos. Depois ela mandou as fotos, então assim... É um lugar realmente para divulgar, para conhecer, para desbravar e fazer tudo com muita segurança, né? Porque ela fez com a filha dela e de carro e foi muito bacana a gente descobrir assim quantos lugares maravilhosos dá para conhecer. De balão, então, nem se fala, né? Super seguro lá em cima. É seguro, eu já voei 2 vezes, Mari. Você tem que experimentar. A gente já falou que vai experimentar com o Leiva. Mari vai fazer o passeio de balão ali onde o Leiva tá. Então venham, meninas, e venham também se gostam, se são mochileiras, se são campistas. Também eu não posso deixar de falar do Canyon Realengo, que hoje está sendo um sucesso na cidade de Morro Grande. É um canyon espetacular, que tem uma pedra, né, que parece a pedra do cachorro, né, Leiva? É um urso. Ele lembra mais um urso mesmo. Tu tá sentado ali, é muito lindo. É o pico, tem um nome, é pico do rinoceronte, na verdade. Acho que é pico do rinoceronte. Tá? A gente está vendendo está sendo vendido com esse nome. E assim, são várias pessoas que acampam e você pode chegar de carro até um bom pedaço e daí somente subir ali o canyon, né? A trilha, a subida até do canyon para você acampar. E tem um visual lindo, estratégico de toda a serra com o mar, é sensacional. Morro Grande, anotem o nome dessa cidade, que é uma cidade que também respira ecoturismo, possui furnas, que são paleotocas, né, que é onde tem animais primitivos, que é o tatu gigante, e a gente fica impressionado com o tamanho das paleotocas, o tamanho das furnas e os animais pré-históricos que passaram ali, e futuramente, e depois foram substituídos pelos índios, né? Que foi a morada dos índios. Então, muito, muito legal. Nossa, tem muita coisa. Tem que tirar um ano sabático para ficar viajando por esses lugares todos, né? Você falou, Ellen, agora me veio a pergunta. Você falou de acampamento, né? E a gente também fez um podcast, também está conhecendo um pouquinho mais sobre viagem de motorhome, que não é uma coisa ainda muito comum no Brasil, exatamente porque a gente não tem estrutura nas estradas, não como nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é uma coisa super comum e para qualquer idade. As pessoas viajam muito de motorhome e é um pouco assim, é um pouco o perfil, não é exatamente o perfil de quem acampa, né? Mas ter estrutura, ter a estrutura possibilita isso. E se vocês têm alguma ideia de ter uma estrutura maior nas estradas e nas paradas para você estar viajando de motorhome na região? Bom, vamos falar assim, em três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
eles têm total condições de receber motorhome. Hoje nós já temos uma realidade, e eu vou passar uma informação para vocês que vocês vão ficar de queixo caído. Nós chegamos a ter encontros aqui de motorhomes com 500 motorhomes no mesmo pátio, no mesmo local. Eu via subindo também agora a Serra do Faxinal, que é a serra que liga o Parque Nacional, né, do Itaimbezinho, do Aparados da Serra com Praia Grande, município onde o Leiva está residindo. E numa das curvas tinha um motorhome com a placa do Uruguai. E nós paramos, questionamos, né, o que vocês fazem aí? Era um casal de alemães que falava espanhol, que deixa o motorhome em Punta del Este, e viaja toda a América do Sul. E eles estavam vindo a primeira vez para o Brasil. Então, assim, isso está sendo uma tendência, nós já nos antenamos da importância de receber também esse turista estrangeiro através dessa modalidade, desse veículo, né? Desse veículo que é motor com casa. Uhum. Então, aqui nos nossos campings, nós sempre recebemos. Eu gosto muito de acampar e eu vou muito também para Punta del Este, no Uruguai, e lá existe o camping San Rafael. Esse camping San Rafael, no verão, ele é lotado, né, de motorhomes. Então, agora, o que se entende? Que essas pessoas, esses uruguaios, estão descendo para o Brasil com o intuito também de fazer esse turismo não só na temporada deles. Então, eles estão descendo, está vindo essa demanda para a nossa região. E nós estamos nos estruturando, sim. O que falta para a nossa região é ser concluída, né, a pavimentação da Serra do Faxinal. Mas o nosso governo catarinense aqui, o governador, ele sinalizou que vai concluir. Então, nós estamos aguardando aqui licenciamento ambiental, alguns entraves que tem aí no Ministério do Meio Ambiente, para que o governo aporte aí um recurso estadual para finalizar a conclusão dessa pavimentação. Com isso, vai ficar mais fácil que o uruguaio, né, ou quem vem de outro lugar do mundo que tem um motorhome na Argentina ou no Uruguai, possa fazer todo esse caminho, tanto Rio Grande do Sul, vindo por Gramado, a região ali de Igrejinha, Lajeado, descendo e chegando no extremo sul catarinense, e dali também seguindo para até, quem sabe, as cataratas, né? Foz do Iguaçu. Acho que essa é uma outra tendência que a gente vai ver crescer muito nos próximos anos no Brasil também, trazer isso que lá fora é bastante comum, essa viagem de motorhome. É uma viagem gostosa, você leva a casa junto com a família, você não tem aquela coisa do check-in, check-out de hotel, conhece uma porção de lugar. Eu acho que é uma experiência impressionante, incrível. Sustentável, é uma casa rodante, las casas rodantes, como dizem os uruguaios, né, os nossos irmãos. A gente é muito legal, né? Aí, assim, ó, aqui também está tendo uma cultura das pessoas, por exemplo, o meu pai não é muito dessa vibe, ele é mais do automobilismo, mas eu tenho os pais das minhas amigas, amigos, estou me aposentando. Minha amiga ligou essa semana e disse: o meu pai vendeu a conveniência do posto e comprou um motorhome e agora ele vai viajar todo o Brasil. Ou seja, isso está na mente das pessoas, porque eu vou poder viajar e vou viajar ao Brasil, estou aposentado, o que eu vou fazer dentro da minha casa? Vou conhecer aquilo que eu não conheço, né? É isso mesmo, porque viajar é viver. Trocar a roupa da alma, né, gente? Vamos trocar a roupa da alma. Ou que nem o Leiva de bicicleta aí pelo mundo. Bom, eu vou encerrando o podcast aqui. A conversa tá ótima, foi fantástica. Agradeço muito, Ellen, a tua participação, o tempo que você dedicou pra gente. Agradeço muito a Júlia pela participação, por tudo que ela falou. Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível para incentivar o turismo. Agradeço também por esse trabalho, assim, como turista e como incentivadora do turismo. E acho que a gente tem muita sorte de ter pessoas que gostam disso, trabalhando e podendo fazer essa coordenação e esse incentivo todo. E eu acho que a gente tem muito mais assuntos. Se os nossos ouvintes tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato com a gente tenta responder as dúvidas, a gente tenta contatar a Ellen de vez em quando para ver se ela ajuda a gente, indica. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada também, Andréia, Mari, foi um prazer. Leiva, estamos juntos, né? Sempre. E quero dizer que a nossa região de Santa Catarina recebe de braços abertos todos os turistas que querem vir aqui. A MESC, a região em si, está respirando turismo. Ainda não somos 100% perfeitos e nada é 100% perfeito, porém estamos nos estruturando, buscando dar o melhor condicionamento para poder receber. Mas uma qualidade nós temos, nós gostamos de colocar o tapete vermelho para o nosso turista, e isso é muito importante no dia de hoje. Tá bom, gente? Muito obrigada, prazer. Venham para cá, venham vocês duas para cá, vamos fazer um roteiro e levá-las a experiências incríveis e também lá nas nuvens.
Tá bom, gente? Ok, obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!